A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a todos, com bênçãos, milagres e livramentos. Hoje é sábado, 14 de setembro de 2024, na gravação do vídeo. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe seu sábado poderosamente. Quero deixar uma mensagem, vamos fazer uma oração. Pai, fala conosco na tua palavra. Perdoai nossos pecados, nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ajude o teu filho a entender, Pai, que o ministério profético é difícil. Ajude a tua filha a entender, Pai, que o dom da profecia não é fácil. Ser profeta ou profetisa do Senhor nunca foi e nunca será fácil em toda a nossa vida. Mas em tudo o Senhor será glorificado, porque a tua palavra não volta vazia e ela não cai no chão. Para onde ela foi enviada, ela prosperará. Assim diz o Senhor. Amém. Quero deixar uma mensagem aqui muito importante, eu sei que ela tem endereço. Eu já preguei essa mensagem uma vez quando eu fui convidado para pregar em Campinas. O tema dessa mensagem é sentimento de Deus, sentimento do profeta. O que isso significa? O sentimento do profeta é o mesmo sentimento de Deus. Jeremias, capítulo 1, a partir do 4 até o 9. Diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me: O Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, o profeta ele não fala de si. Entenda que o ministério profético, aqui não é um canal de debate, tá? Eu falo sempre, uns falam que o profeta não existe mais, outros falam que é ministério profético, é dom de profecia, cada denominação, pessoas entendem de um jeito. Então, até Atos dos Apóstolos fala assim que veio muitos profetas a Jerusalém, Novo Testamento, e Silas era um dos profetas, mas não é isso que Deus coisa aqui. Quando você tem um chamado profético, um dom de profecia, não procure aceitar a aceitação, porque é um chamado espinhoso. Então, o sentimento de Deus, aquilo que ele quer falar, que ele quer pronunciar, é o sentimento que o profeta tem. Porque o profeta, ele vê na perspectiva de Deus. Ele sente como Deus sente, ele vê o mundo, ele vê as coisas, ele tem a sensibilidade diferente de todos. A Bíblia diz assim no Novo Testamento, porque ele, Jesus, chamou um para pastores, evangelistas. Hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça e essa mensagem aqui ela tem um efeito grande em pessoas que estão sofrendo. Pastores, doutores, evangelistas, profetas, são 5 ministérios, né? Só que desses 5, o que é menos aceitável é o profeta. Por quê? Ele prega a verdade, ele confronta. Eu vivi uma situação no primeiro ministério ao qual eu congreguei. Teve unções e tinha um obreiro lá muito abençoado. Eu fui separado da cooperadora, ele não tinha sido. Aí o que aconteceu? Deus mandou eu chegar no presidente e falar que tinha pressa, que era para ungir ele a pastor. E ele estava sob a liderança de uma pessoa muito séria na obra de Deus, só que já estava exagerando quanto a ungir ele, né? Ele era cooperador, mas Deus tinha uma obra missionária. E eu passei isso para o nosso presidente, conversou com ela não quis, eu comecei a ser atacado. E Deus falou, vai pro joelho. Não me davam mais oportunidade. E até o irmão começou a duvidar. Ele falou assim que quando uma pessoa, Deus levantava uma pessoa, dava dom para ela, a pessoa começava a se inchar e falar de si mesmo. E essa fase eu tinha passado, Deus já tinha me envergonhado perante a igreja. Isso aí eu já tinha superado. Eu não tinha mais aquela soberba, inchado, porque Deus me usava em revelação, profecia na palavra, grandemente. Deus mandou ir no joelho, orar, acho que passou 3 meses, 6 meses, eu não lembro, faz muito tempo isso.
Deus falou que ia me justificar e aquela palavra não ia cair no chão. E aí Deus falou assim, eu estava dirigindo o culto, no final do culto Deus falou assim, você vai lá e agora você fala com ele como eu te mandei. E Deus mandou falar para ele dessa maneira. Você tem me perguntado se sou eu que falei ou se não sou eu que falei. E por esses dias eu vou provar para você que foi eu que falei e não foi o homem. Olha só a prova que Deus me colocou de fogo. Ele ficou meio assim duvidoso. Aí teve uma festividade na igreja do meu avô, a Igreja Pentecostal Assembleia dos Apóstolos. Fundador pastor José Gomes Correia já dorme no Senhor. E eu não pude ir por causa do trabalho, mas Deus honra. Aí estava lá o meu pastor presidente, estava a irmã dirigente, mulher de Deus, só que nesse ponto estava fora. Tá fora, tá fora, e é por isso que Deus coloca o profeta e pronto, acabou. Né? Deus coloca, pode falar que não foi Deus. Aí o pregador de fora da festividade, teve festividade na igreja do meu avô lá no São Camilo, Jundiaí. Aí o pregador apontou para ele, as pessoas me disseram que eu não estava presente, e falou que Deus estava com pressa no ministério dele. E ai do homem se segurasse de novo a unção que era para ungir ele, que Deus ia tratar. E eles estavam lá atrás e abaixaram a cabeça. Então quando você tem um ministério profético, de profeta, é espinhoso. Por exemplo, foi o meu pastor presidente, essa missionária, dirigente muito séria, mulher de Deus. Olha só a prova que eu passei, e esse irmão estava bem mais à frente que eu, só que eu estava com a minha vida no altar, o dom da profecia, ministério profético, Deus falou, e ela não me dava mais oportunidade quando eu ia lá na igreja, nas festividades, me atacava, né? Estava ali, ali ela estava fora da direção de Deus, achou que eu falei de mim. Porque quando Deus manda, entenda uma coisa, quando Deus manda os seus vasos falar algo, podem aceitar ou não aceitar, mas aquela palavra vai se cumprir. E aquilo que eu falei não se cumpriu imediatamente, mas Deus cumpriu, Deus honrou. Então você tem que entender que você vai ter resistência. Elias, na sua época, teve resistência lá no governo de Acabe, Jezabel, o profeta Isaías na sua época, e é tudo para o povo de Deus, né? Não que você não pega para os ímpios se arrepender. O povo de Deus, quando está em direção, homens de Deus, mulheres de Deus, é difícil. Ah, irmão Celso, mas você falar para pastores, eu já fui muito confrontado para pastores, hoje eu não ligo. No começo eu ligava, hoje eu não ligo. Sabe, quando você profetiza algo, eles falam assim, você falou. Porque eles não acreditam nos dons, ou no seu ministério, no seu chamado, a primeira coisa que eles vão falar, você falou. Mas quando Deus fala, Deus cumpre, fica tranquilo, fica tranquila. Eu já fui muito confrontado. E uma outra coisa que eu sei que tem gente aí passando por isso, eu sou o anjo da igreja. Eu sou o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja mesmo. Lá as 7 cartas do Apocalipse, ela foi endereçada aos anjos da igreja, que não estava agradando a Cristo. E é o anjo da igreja também que é corrigido e não aceita. E se não se arrepender na palavra que Deus mandou, que Deus enviou, não vai para o céu. Não vai ser salvo. Vai prestar conta a Deus. Porque eles chegaram num patamar que se acham que são intocáveis. Eu sou o anjo da igreja. É o anjo da igreja que vai prestar conta a Deus. Aí Deus usa o profeta, a sua profetisa, para corrigir, para alertar. Não quer ouvir, fica tranquilo, fica tranquila. Não fica se definhando, porque a pessoa tem X tempo de congregação, 200 anos de pastor, tá fora. Vai prestar conta a Deus. Não ouviu aquilo que Deus entregou. Eu não vi uma, eu não vi duas, eu não vi 3. Pessoa resistir ao meu ministério. Até uma experiência que a minha esposa passou aqui, ser muito atacada nas mídias sociais e Deus lá e cumprir. O dom, o profeta, o sentimento do profeta é o que Deus está sentindo. Então, o pastor não vê, o missionário não vê, o evangelista, os mestres, os doutores não vê. O único que vê é o profeta. Quando eu fui pregar lá em Campinas, eu preguei a mensagem, eu preguei para uma pessoa. O rapaz estava desviado lá, era um grande profeta de Deus, chamava Elias, foi onde eu trouxe a palavra, e no final de Deus, graças a Deus, ele reconciliou com Cristo, porque mataram o ministério dele, com o ministério espinhoso profético. Eu ganhei a minha noite, aquela noite lá, aquela alma aceitou Jesus e reconciliou, a mulher dele estava na igreja, eu não esqueço isso até hoje, e não tem... O preço que você está pagando aí é normal, só que a palavra de Deus não cai no chão. Quem vai ser envergonhado é os que estão se levantando contra ti. Deus abençoe em nome de Jesus.